Cara, e é uma coisa assim que um detalhe vai se comunicando com o outro, né? Então, por exemplo, você falou do pé na mesa, aí tem a questão do CEO da própria vida. Exato. Então, tipo, uma coisa vai fazendo parte de uma mesma narrativa, né? E como que você fez pra, tipo, saber o que ia, sei lá, comunicar com a sua audiência? Tipo, como que você fez pra conhecer a sua audiência, a sua persona, a ponto de criar esses símbolos, criar essa narrativa tão significativa e que a galera se identifica? Sim, na verdade, foi muito na base do teste. Então, a princípio, eu não tinha tudo isso. Eu produzia um conteúdo mais genérico, assim, né? Depois que eu comecei a perceber que esses pequenos pontos, assim, gerariam uma diferenciação. Então, por exemplo, eu tenho a comunidade CEO Digital. Existem vários cursos no mercado de marketing de conteúdo. Então, vários cursos vão te ensinar marketing de conteúdo, mas em nenhum outro você vai se tornar CEO. Então, tipo, muitas pessoas querem entrar para a comunidade não somente pelo conteúdo, mas porque elas querem se sentir CEOs. Elas querem falar, eu sou uma CEO digital. Isso para elas é muito importante. Então, foi isso que eu fui percebendo ao longo do caminho. E daí existem alguns símbolos que eu meio que criei sozinha, de forma mais intencional, estratégica mesmo. E alguns símbolos que foram surgindo de acordo com a reação do meu público. Então, tem coisas que a gente tem que saber ter o feeling, assim, a gente olhar para nossa audiência de uma forma mais ativa mesmo e ver o que as pessoas estão falando pra gente, sabe? O que as pessoas estão comunicando. Houve uma vez, por exemplo, que aconteceu algo muito engraçado comigo. Eu postei uma sequência de stories, assim, falando sobre alguma coisa, e eu tava com o cabelo molhado, tinha acabado de sair do banho e gravei os stories. E daí apareceu um perfil era tipo um perfil de padre, fake, falando que postar stories de cabelo molhado era coisa de mulher promíscua, como se eu tivesse... Meu Deus, que aleatório. Cabelo molhado? Tipo, como se eu tivesse saído do motel agora, naquele momento, e Gente. estivesse gravando stories. Que doideira. Loucura, né? Beleza, ele postou isso, e aí ele me mandou isso no direct, e eu fui e só tirei um print e coloquei nos stories, e coloquei assim, CEO pode postar story de cabelo molhado? Você tinha postado de cabelo molhado. Eu já tinha postado e ele respondeu dessa forma. Entendi. E aí eu tirei o print do comentário dele, postei nos stories, né? Tipo, CEO pode postar story de cabelo molhado? E aí, tipo, rapidamente gerou um movimento ali que eu não esperava, de pessoas postando stories de cabelo molhado e me marcando. Duda, pode, CEO pode postar story de cabelo molhado. Então foi uma coisa que não foi intencional, não foi estratégico naquele momento, não era pra se tornar um símbolo, mas eu ouvi minha audiência, vi que gerou um movimento diferente e eu trouxe isso pra minha marca. Então a gente tem que saber também, assim, ouvir as pessoas. Vejo uma galera que produz conteúdo no Instagram, posta um monte de story lá, espera engajamento, quer que as pessoas engajem, só que a pessoa não responde direct. Você vai entrar lá no direct da pessoa, ela não responde, tem 30 dias, tem 1000 directs acumulados. Como que você vai saber o que as pessoas querem se você não tá preocupado em ler o que elas têm pra te dizer, né? Então isso é um grande diferencial, assim, eu olho todos os meus directs. Cara, e bizarro, porque, tipo, isso do cabelo molhado foi uma ótima oportunidade pra você conversar com a sua audiência, né? Sim. Tudo você traz pra conversar com a sua audiência, né? Isso que eu percebo. Você já tem facilidade com isso, mas isso também veio dos testes que você foi fazendo, foi percebendo que dava certo ou não? Ou, tipo, foi do feeling mesmo? Sei lá, se você fosse dar uma dica de conexão pra galera que tá tentando se conectar com a audiência, qual seria? Então, isso veio dos testes, mas uma coisa que eu percebi desde o início, desde esse momento lá que eu tava lá na UAB, compartilhando, eu nem tinha passado na prova da UAB ainda, mas uma coisa que eu percebi desde lá do início foi que o melhor storytelling, a melhor história é aquela que é contada em tempo real. Sim. Então, uma coisa é eu virar pra vocês aqui, vim aqui e falar assim... Ah, gente, porque há 10 anos atrás aconteceu isso aqui na minha vida. Outra coisa, as pessoas verem isso acontecendo em tempo real. Realmente eu ir construindo as coisas aos poucos. Então, o que começou a acontecer? O que eu comecei a perceber? Contando a minha história em tempo real e realmente dividindo, assim, quando eu era advogada, eu dividi o momento que eu estudava para a prova da OAB, quando eu passei na prova, quando eu colei grau, quando eu peguei minha carteira, fiz minha primeira audiência, fiz a primeira cagada no processo. A jornada, né? Tudo. E daí, o que eu comecei a perceber? As pessoas começaram a torcer por mim. Então, por exemplo, quando eu fui falar para as pessoas que eu estava saindo do escritório de advocacia, eu fiquei com medo da reação. Eu falei assim, nossa, o que as pessoas vão achar disso?
Quando eu postei, eu vi que, tipo, as pessoas já falavam assim, Duda, a gente tava esperando por isso, a gente tava esperando pra isso acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Bacana. Então, você contar a sua história em tempo real, não ter medo de compartilhar as coisas enquanto elas acontecem, isso é muito forte pra gerar conexão. Porque daí a pessoa, ela sente como se ela estivesse assistindo uma novela mesmo, ela acompanha a sua jornada. É muito diferente de eu sumir por 2 anos e daqui a pouco eu voltar e falar, eu tive sucesso, eu faturei 1 milhão, eu faturei 2 milhões. A pessoa fala, tá, mas o que aconteceu nesse meio tempo, né? Então, gera uma distância. E você não... a pessoa não se sente próxima, né? Se não te vê ali todo dia, se não vê os perrengues e tudo mais. Verdade. E você tem essa relação com sua audiência só no Instagram ou tem outras plataformas que você utiliza? Tipo, sei lá, Telegram, WhatsApp? Então, na verdade, assim, eu uso o WhatsApp mais pro momento do lançamento mesmo, assim, com audiência mesmo. Dentro da comunidade, assim mesmo, depois que a pessoa já se torna minha aluna, eu uso muito o Facebook. Muito a comunidade do Facebook. E, assim, no início eu usei de forma muito errada. Assim, não é errada, mas como que eu posso explicar? Eu estudei muito algoritmo do Instagram, estudei muito ferramenta em Instagram e eu não tinha muita familiaridade com o Facebook. Então, eu não tinha noção de todas as métricas que o Facebook te entrega. Eu não tinha muito isso. Então, eu usava o Facebook meio tipo assim, no feeling, sabe? E depois que eu fui ver todas as métricas que ele te entrega, ele faz o ranqueamento de pessoas que mais interagiram na comunidade ao longo do mês, por exemplo. Você consegue fazer uma gamificação incrível com relação a isso. E aí, quando eu comecei a perceber isso, se tornou, assim, um grande diferencial no meu produto. Usar o Facebook de forma intencional para fortalecer o senso de comunidade. Então, o Facebook, para mim, hoje é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto muito, assim, dentro do meu produto. Fora do produto, assim, falando de audiência mesmo, meu foco principal é realmente o Instagram. E agora eu quero focar também no YouTube. Então, essas são as 2 ferramentas que para mim são mais importantes.